Cara, essa questão de faixa branca, faixa preta, o que é isso? Explica pra gente que são essas faixas, o que elas significam. Eu entrei num tatame de jiu-jitsu, um amigo meu convidou para fazer uma aula. Quando eu entrei naquele tatame, eu vi pessoas com vários cinturões e várias cores no cinturão. Tinha um cara com a faixa preta, tinha um cara com a faixa roxa, tinha um cara com a faixa marrom, tinha um cara com a faixa azul e tinha eu com a faixa branca. Em um momento, aquilo foi bem surreal para mim, porque com aquela imagem eu saquei que o cara da faixa preta devia ter muitos anos de jiu-jitsu. Ele era, inclusive, o professor. Não necessariamente era só o professor que tinha faixa preta, mas ele era o professor. Uhum. E ela indicava o quê? Naquele 1 minuto, maestria. E ninguém entra num tatame de jiu-jitsu imaginando a faixa preta em 1 mês. Inclusive, a faixa preta no Jiu vai demorar de 7 a 14 anos, dependendo do quanto você pratica, quão prodígio você é. Mas uma pessoa normal vai demorar aí seus 11 a 14 anos, se ela praticar mais ou menos aí 3 vezes por semana, com certa constância, eu acho que é isso. Todo mundo chega à faixa preta que não desiste? Lá sim, é só não desistir. Alguns com mais tempo, outros com menos tempo. E pra mim aquilo foi surreal, porque em 1 segundo eu entendi tudo aquilo e ninguém me explicou nada. Por que eu entendi? Minha cabeça estava procurando uma resposta. Como é que eu explico para os alunos da fórmula de lançamento que assim existem níveis de execução de lançamento? Então eu falei, vou pegar emprestado um conceito que eu acredito que pelo menos já está sendo difundido no mundo, no Brasil e no mundo, e vou tentar explicar uma coisa com alguma coisa que eles entendem. É um conceito que vem do Ideias que Colam, é o livro Ideias que Colam. Ele fala assim, cara, quando você quer explicar uma coisa muito complexa, procure explicar a partir de alguma coisa que ele já entende. Para a ideia colar, porque eu não preciso, enfim, reinventar a roda. E aí eu voltei e sentei e defini os cinturões. Cinturões em espanhol. Depois de um tempo, eu passei um tempo falando espanhol, por isso que eu fiquei com isso na cabeça. Os cintos, né? As faixas, perdão. As faixas. Primeira coisa que aconteceu é que eu decidi que a faixa marrom não seria a faixa preta. Você decidiu que o 6 em 7 não seria a faixa preta, seria a faixa marrom. Então eu comecei por aí. 6 em 7 é só a faixa marrom. Eu defini a faixa preta pelo critério que eu usava para entrar no Plat na época, que é um faturamento mínimo de 2 milhões por ano em lançamento. Então, eu já tinha definido a faixa marrom e a faixa preta. Então, essa é a faixa marrom. A faixa preta é 2 milhões por ano. Fazer um 6 em 7 não quer dizer que você faz 2 milhões por ano. É um outro jogo, você tem que fazer vários 6 em 7, inclusive múltiplos 6 em 7 para chegar à faixa preta. Mas o fato é que a gente definiu faixas, e a faixa criou a possibilidade de que, do cara entender que a coisa não começa, não é assim, você chega na faixa preta. Então, foi isso. E aí a gente criou a faixa azul, que é um pouco antes, que é antes da faixa marrom, a faixa verde, não, na verdade... Tem a branca, né? Azul. A branca, azul, verde, marrom e preta. Então, o primeiro passo foi isso. Eu quebrei o objetivo final que eu quero que a pessoa chegue, secretamente eu quero que essa pessoa chegue, entre branca, azul, verde, marrom e preta. Então, 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Então, a pessoa sabe em qual etapa que ela está. E sabe que, para ela ir para preta, ela, geralmente, na maioria das pessoas, passam pela azul, verde, marrom e preta. E, cara, isso criou uma outra coisa que para mim é fantástica também. A pessoa, ela vê o progresso dela de uma forma mais clara. Porque antigamente, eu não sei se você com certeza deve lembrar, a pessoa achava que é o seguinte, se eu não fiz o 6 em 7, eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. O clássico disso era o Jerônimo Temer. O próprio Jerônimo, no primeiro lançamento, fez um quase 6 em 7, como ele mesmo diz. E ele falou, o que eu fiz de errado? 90 e poucos mil reais, fazendo, né? Eu falei, não fez nada de errado. Inclusive, é um lançamento excelente para começar. Só que ele não tinha noção. Ele achava que ia sair fazendo 6 em 7. E muitas pessoas desistiram da fórmula porque estavam fazendo um lançamento que estava no caminho, estava na faixa correta, estava na progressão correta. Como eles não conseguiam ler, interpretaram isso como um problema. E pararam. Deve ter alguma coisa errada comigo, deve ter alguma coisa errada com o meu nicho, deve ter alguma coisa errada com sei lá o quê. Com o Érico. Com a fórmula, com o lançamento. Fórmula. Então, à medida com o tempo, a gente foi fazendo isso. Agora, Hugo, do mesmo jeito que a gente tem branca, inclusive branca foi uma coisa nova, branca, azul, verde, marrom e preta, vamos falar só os marcos que definem as faixas. Então, vamos lá.
A marrom é um 6 em 7. Começar de Isso. trás para frente, tá? Do mais A fácil. preta é 2 milhões. Aham. A verde é uma venda no lançamento interno. Aham. Exato. Quando você faz uma venda no seu lançamento interno, você vira verde. E a azul... Um lançamento de semente. Não, começa pelo primeiro lançamento, né? Um lançamento de semente. Você Independente se tiver feito venda ou não. tem razão. Aí, eu vou Aí, virar aí você vai introduzir E o a resto branca é que tá no começo. 0, zipo. Pode ser que não tenha um Instagram, pode ser que não tenha nada. Então, para a fórmula disso, responde a pergunta. Tanto para a fórmula de lançamento como qualquer mentoria, você pode começar do absoluto zero, zipo, zero, sem saber nada, absolutamente nada, nunca ter ligado no Instagram. Tem que saber ler. Tem que saber ler. Fora isso, tem que saber somar, diminuir, multiplicar. Fora isso, nem que seja com a calculadora. Fora isso, não precisa saber nada. Você começa pela branca. Do mesmo jeito que um cara pode entrar num tatame de jiu-jitsu, ele começa sabendo absolutamente nada. Zipo, tem que ter experiência anterior? Não. O programa, tanto o programa de mentoria quanto o programa da fórmula, é assim. Ele é feito para isso. Exatamente. Total, Zipo. Você tem casos aqui, se quiser, sei lá, um clássico aí, Fernanda Ilander, né, que é a boleira de Rondônia. A boleira de Rondônia. Entraram faixa branca completamente, cara. Não tinha audiência, não sabe, nunca tinha lançado, não sabia como fazer. Enfim, correram o negócio. Ó, fizeram o primeiro semente. Certo? Ah, você tem aí, não, né? Não, eu tô tentando achar ela, mas vai falando. Fizeram a primeira semente. Fizeram o primeiro semente, março de 2019, faturaram 11 mil. Então começaram muito bem. Imagina, tem gente que olhava pra isso e falava assim, meu Deus, eu fui um fracasso porque eu não fiz 6 e 7. Cara, 11 mil no semente é incrível. Foram pro interno. Fizeram 17.300. Então não é que eles arrebentaram no primeiro interno, né? E ó, pra quem quiser saber a história real e certa mesmo, tô mostrando aqui ao vivo, se você digitar Fernanda Ilander, 2 milhões ensinando a vender bolos, tá lá no playlist da fórmula de lançamento, tá lá. 1 hora ele conta a história em 1 hora e 27, inclusive uma história muito interessante. Enfim. E aí foram. E aí só pra falar, fizeram o primeiro 6 em 7 deles foi no 4º lançamento, sem contar o semente, né? Porque você lembra do episódio, né? A gente não conta o semente é só uma validação de oferta. Fizeram no 4º lançamento deles. Foi aí que eles foram lá, faturaram o primeiro 6 em 7 deles, que foi R$ 132.639. E hoje são faixa preta. Entrevistados. Tá lá. Total. 1 hora e 27 para você saber. Do zero. Então, ó. Interior de Rondônia. Interior de Rondônia vendendo bolo. E ele trabalhava numa granja. Também. Exato. Além de outras coisas.